Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Que Vende, o nosso podcast que fala sobre vendas, sobre negócios e histórias de empresários e empresárias que construíram seus negócios de forma brilhante. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o meu irmão, Gustavo, seja muito bem-vindo, irmão. Fala, meu irmão, fala galera de casa, você que deu play nesse episódio hoje, tá nos ouvindo ou nos assistindo, fica até o final que esse episódio tá incrível. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa convidada, assim como nós, né, Pedro? Sempre aprendendo com todo mundo que passa por aqui. E essa convidada ela é muito especial. Ela que é mãe, empresária, começou o seu negócio no Brasil, no meio de uma crise. No Brasil, a gente sabe que empreender é extremamente difícil. Começou a tua empresa com 7 colaboradores e em menos de 10 anos construiu uma equipe de mais de 40 colaboradores que atendem algumas mil pessoas todos os meses. Ela que concilia a rotina de mulher, de esposa e empresária. Então, com certeza, vai trazer uma história brilhante para nós. Inclusive, benefício no final para todo mundo que assistir esse episódio completo. Então, queria que vocês me ajudassem a receber como ela merece. Fran Rosolém, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, Pedro, Gustavo, a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje e contar um pouco da minha história e da história da minha empresa. Legal, Fran. Seja muito bem-vinda. E a gente gosta de começar, Fran, todos os nossos episódios perguntando um pouco mais, conhecendo um pouco mais da história do convidado. E a gente vê que você tem uma história incrível, né? Olhando para toda a sua jornada, traz muita curiosidade. Então, eu queria que você contasse para nós um pouco quem é a Fran, o que você faz e por que você faz o que você faz. Eu sou Francine Rosolém Greco, me formei em farmácia, vim de Araruna, sou filha do Pedro e da Marlene, filha mais velha. Sempre trabalhei com vendas desde novinha, minha família toda trabalha com vendas. E eu me formei em farmácia e durante a faculdade, uma das minhas paixões era trabalhar com manipulação. Sou mãe do Miguel e do Matheus, casada com o Wellington Rodrigo e concilio ali a minha rotina de mãe, de empresária e com todo o carinho e amor, desde a minha empresa até mesmo cuidando da minha família. Assim que eu me formei em farmácia, eu passei no concurso público, trabalhei durante 1 ano e eu não me sentia realizada profissionalmente, porque eu queria ter o meu próprio negócio e o meu sonho era trabalhar com manipulação. Aí consegui entrar numa empresa, fui colaboradora durante quase 7 anos e ali eu me dediquei muito, ajudei a fazer aquela empresa crescer e chegou um determinado momento que eu falei, não, eu preciso ter o meu próprio negócio. Eu preciso aplicar os meus sonhos, o meu desejo como farmacêutica, de algumas coisas que eu tinha sonhos ali da parte, que eu digo parte técnica, né? Querer ter um laboratório com pesagem monitorada, com os melhores equipamentos. E foi quando apareceu a oportunidade, em 2015, eu adquiri a Fórmula Ativa, entrei lá, a empresa estava passando por dificuldades, tinha apenas 7 colaboradores, e lá a gente conseguiu fazer crescer essa empresa. Hoje nós somos em 43 colaboradores, atendemos muitos clientes todo mês, clientes de Campo Mourão, região, atendemos para fora do estado, para fora do país. Legal. E muita gratidão olhar para trás e ver tudo o que nós passamos, tudo que nós conquistamos e ainda estamos por conquistar. Muito bom, muito bom. Fran, no Brasil é muito difícil empreender, como eu falei, e ver que você colocou a cara mesmo, né? Adquiriu um negócio que não estava crescendo, que não estava bem, com uma dificuldade para prosperar, e a gente vê muita gente passando por essa situação. Eu queria começar te fazendo essa pergunta. O que te moveu? O que te moveu e o que te move, né, para continuar trilhando essa jornada? Porque é muito difícil fazer um negócio dar certo no Brasil. Então, o que te move? O que faz você continuar fazendo o que você faz todos os dias? O que me move é o amor que eu tenho pelaquilo que eu faço. É igual você falou, não é fácil empreender, não é fácil você ter 43 colaboradores, desses 43... 42 são mulheres. Olha só, que legal, que legal. Mas o amor, o carinho, a dedicação é fundamental para você fazer aquilo dar certo.
Quando eu entrei, eu falei assim: eu amo o que eu faço, eu vou colocar em prática tudo aquilo. E sempre que eu vou planejar algo ou que eu vou executar algo, eu sempre penso ali no meu cliente. Então, assim, desde trazer um produto novo, desde trazer assim uma melhoria na parte da minha produção, sempre é focado no meu cliente. Então, acredito que isso tenha sido e é o que move e faz da Fórmula Ativa ser um diferencial hoje. Muito bom, muito bom. Legal. E assim, na sua história, você contou 2 transições de carreira, né? Que é muito difícil para as pessoas. A gente vê uma dificuldade das pessoas em saírem, por exemplo, do concurso público, igual você fez, e ir para outro emprego. Depois desse emprego, para empreender, adquirindo a empresa, né? Como foi essas transições na sua vida? O que você precisou aprender em cada uma delas? Quais foram os desafios, os medos? Conta um pouco pra gente sobre essas transições. Então, assim, quando eu estava no concurso público e eu cheguei e comuniquei, tanto para uns familiares e até mesmo alguns amigos, eles falavam assim: mas você vai sair dessa carga horária tranquila, da estabilidade para trabalhar de funcionária? Você vai ganhar. E realmente, quando eu assumi que eu fui para sair do concurso e fui para aquela empresa, eu fui para ganhar bem menos do que eu ganhava no concurso e para trabalhar bem mais carga horária. E eu falei assim: não, eu vou em busca de um sonho. E a estabilidade? E eu sempre disse assim: a estabilidade, quem faz, somos nós. Sim. Como eu trabalhei desde nova, eu falei: eu nunca tive preguiça de trabalhar. Então, eu tenho certeza que eu vou conseguir conquistar o meu espaço. E trabalhei naqueles 7 anos que eu fui funcionária, eu sempre me dediquei muito. E acredito que foi essa dedicação e esse amor à profissão que me tornou uma referência aqui em Campo Mourão para alguns clientes e para alguns profissionais da área da saúde. E depois, com aquele sonho, né, que eu resolvi comprar meu próprio negócio, não foi fácil. Você assumiu um negócio ali que não vinha dando lucro, pelo contrário, dava um prejuízo mensal grande. Mas a minha família me apoiou muito, meus pais, para mim realizar esse sonho. E meu marido, principalmente. Ele trabalhava numa empresa e ele falou: não, pode assumir esse sonho, que eu aguento aqui, eu vou sustentar a casa com o meu salário. E nós, junto ali, a gente fez bastante economias, cortamos muitos gastos, passamos dificuldades, sim. Foram 10 meses para eu conseguir pegar o meu primeiro salário. Posso dizer para vocês, vou compartilhar, porque às vezes isso pode trazer alguma inspiração para algumas pessoas. Eu nunca esqueço. O meu primeiro salário foi depois de em torno de 8 a 10 meses que eu retirei e foi 4 vezes a menos do que eu ganhava na empresa que eu trabalhava. Nossa. Então, assim, eu fui tirar o meu primeiro salário, que era o valor que eu tirava na empresa que eu estava, depois de 1 ano e meio só. E assim por diante. E com isso, a gente foi crescendo, muita luta. E também é importante eu comentar com vocês que o negócio foi dando tão certo, que eu consegui realizar um outro sonho. O meu esposo, ele trabalhava já há quase 10 anos numa das empresas que é muito conceituada aqui em Campo Mourão, né? E tinha um cargo de muita estabilidade lá dentro, tudo. E eu convidei ele para realizar o sonho dele, que era empreender e vir trabalhar comigo. Então, hoje, há 8 anos, ele já está trabalhando comigo e realizei o sonho dele, como ele me ajudou a realizar o meu. A gente vê a importância de você escolher muito bem quem você tem do lado, né? E eu gosto muito, a gente gosta muito de trazer a presença de Deus aqui nos nossos bate-papos, né? Às vezes a gente não entende o porquê que alguma coisa arde no nosso coração, né? E você fez tudo isso, essa transição de, pô, vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Muita gente te apoiou, que bom que você tinha uma família, mas com certeza muita gente falou, pô, Fran, isso é loucura, né? Você vai deixar de ganhar com o que você ganha, de trabalhar tão pouco, né? Comparado ao que você vai ter que trabalhar e aquilo ardia no seu coração, né? A vontade de ter o seu negócio, a vontade de empreender. E veja, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas é muito tempo para eu começar a ter resultado. Se a gente for analisar por um ponto de vista que você levou 1 ano e meio para conseguir retirar o que você retirava na empresa, não é muito tempo. Com certeza deve ter sido muito difícil, né? Agonizante, inclusive, né? Pô, quando que vai dar certo? Deus me ajuda. A gente fica sempre se questionando. Mas aí você olha para trás hoje, depois desses longos anos, tudo que você construiu, e vê que nunca foi só sobre você.
Porque nunca é só sobre nós, né? Você consegue hoje empregar mais de 40 pessoas, 43 Sim. pessoas, 42 e o seu marido, né, que trabalha junto com você, isso é um privilégio. E se você tivesse se mantido naquele lugar de conforto, de zona de conforto, talvez você não teria chegado onde você chegou hoje. Então, foi muito corajoso da sua parte, inclusive. E essa é uma dúvida que as pessoas têm. Eu quero começar algo novo, eu quero melhorar minha vida, mas ao mesmo tempo, como eu faço? Eu não tenho coragem ou por onde eu começo. Se você pudesse dar uma dica, compartilhar um conhecimento seu com relação a isso, por onde as pessoas deveriam começar? Para onde elas deveriam olhar? Porque muita gente tem essa dúvida. Eu quero empreender, eu quero fazer algo, mas eu não sei o que e eu não sei como. E o medo muitas vezes impede a pessoa de agir. Qual que é a dica que você tem para as pessoas nesse sentido? A minha dica seria: segue o seu sonho, mas sempre, igual você falou, eu não posso esquecer de mencionar aqui Deus, né? Deus sempre foi a base de todas as minhas decisões, de todas as minhas. Durante ali o meu medo, minhas angústias, ele sempre esteve comigo. E a minha dica seria assim: segue seu sonho, mas sonhar não é igual quando a gente era criança, não. Quando a gente está na vida adulta, para a gente realizar sonhos, a gente precisa colocar muitas coisas em prática, ter um planejamento, uma execução desse planejamento, tudo muito sólido, né? Então, foi isso que nos fez, tanto que eu retirei o meu primeiro salário igual ao que eu ganhava antes, depois de 1 ano e meio, só que quando eu estava completando 2 anos e 2 meses, eu estava reinaugurando aquela empresa. Eu já estava com mais de 20 e poucos colaboradores depois de 2 anos. Então, assim, tenha algo muito sólido, tenha planejamento, execute, entenda que você vai ter que trabalhar muito e se dedicar muito para aquilo conseguir acontecer. Mas que no final, com dedicação, persistência, tudo dá certo. É isso. É isso aí. E assim, é interessante que tanto a execução nessa transição e as renúncias também, né? A gente tem que renunciar muita coisa para conseguir alcançar alguns objetivos, né? E é interessante que você falou que depois de um tempo você tirou seu primeiro salário, depois de 1 ano e meio esse salário se equiparou ao que você recebia como funcionária, mas você pegou uma empresa que estava no vermelho. Você pegou uma empresa que estava no vermelho, então eu imagino que nos primeiros meses a tua luta era para empatar pelo menos. E quais foram as suas primeiras sacadas assim que você aplicou na empresa que você percebeu que começou a mudar o jogo? Como eu mencionei anteriormente, eu já estava na área há 7 anos. Então, eu tinha uma experiência, eu já vim com uma experiência na área. Então, eu peguei, sabe, aquela sacada ali de tudo que você falava assim: eu queria implantar isso na empresa que eu trabalho. E não conseguia. Nossa, se tivesse isso, seria fundamental para o negócio. Eu peguei algo diferente da área. Eu trouxe inovação, eu trouxe um atendimento mais personalizado, tanto para o cliente quanto para o profissional da área da saúde. Então, no começo, em 2015, os médicos, nutricionistas, eles tinham dificuldade mesmo em prescrever um medicamento manipulado. Então, eu aproximei tanto o cliente quanto os profissionais da área da saúde comigo ali, a empresa Formulativa. E isso foi tornando a Formulativa referência. Então, assim, o cliente falava: nossa, quando eu vou na Formulativa, eu tenho um atendimento personalizado. E o próprio prescritor. Então, acredito que isso tenha sido a sacada ali do meu negócio. Muito Trazer um serviço diferente do que as outras manipulações entregavam naquela época. Total, é muito isso. Todos os negócios hoje exigem isso, né? Esse atendimento personalizado. Seja um produto, seja um serviço. O que você vende, né? As pessoas, elas não querem mais só saber o que elas estão comprando. Isso é muito importante. Mas elas querem saber como elas estão comprando. Não só a comodidade do recebimento, mas como elas são atendidas, né? No teu caso, é um negócio presencial. Então, o atendimento, ele é muito importante. É muito importante, porque a pessoa vai chegar lá, e eu mesmo sou consumidor de suplementos, e manipulados, inclusive. Se eu chego na farmácia e eu sou muito bem atendido em questão de velocidade no atendimento, não só o preço, eu até nem ligo tanto pro preço, se eu sou bem atendido, se o produto é de qualidade, mas se eu sou mal atendido, eu não volto. Esse é o grande ponto. E eu acho que é todo mundo, né? Se você vai num restaurante e você é mal atendido, você não volta. A comida pode até ser boa, mas não vai voltar. E outra, né? Você também associar isso a profissionais da área da saúde...
essas pessoas, além de indicarem, né, e gerarem venda para você também, elas trazem autoridade, porque é uma autoridade profissional da saúde, é uma autoridade em prescrever algum medicamento, algum suplemento. Então, ele indicar a tua empresa já automaticamente vai te trazer uma credibilidade para esse cliente, total. né? Então, para a construção da sua marca, para o branding da sua empresa, eu acho que isso foi muito importante também, né? Sim. Nesse E processo. como que você fez, Fran, para construir essa proximidade com os profissionais da saúde? O que você enxergou que era necessário na prática? A principal palavra, a principal palavra é a confiança. Confiança. A confiança, assim, na minha imagem, porque alguns já conhecem, desde a família que eu vim, o Pedro mesmo conhece minha Sim. família, eles já viam que eu estava no mercado há 7 anos e vinha fazendo um trabalho legal, então eles tinham ali a confiança da Fran profissional. Sim. E ali eu consegui mostrar, apresentar, assim, o que era a manipulação, como trabalhar, como era o meu trabalho, a seriedade de tudo aquilo. E depois que você tenha confiança, não tem, o negócio vem. Vai, né? E eu também digo assim, para o profissional, é muito importante quando ele indica uma empresa, principalmente em relação aos resultados. Porque, vamos supor, eu sou uma médica, eu estou passando um medicamento e eu preciso que aquele medicamento seja o que tem o melhor resultado possível para o Total. paciente. Porque se não tiver, o paciente vai falar assim, o medicamento que aquele profissional me prescreveu não adiantou. Então, assim, para o profissional faz muito sentido que o paciente procure a melhor farmácia de manipulação para ter o melhor resultado. Faz sentido. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu sempre quis fazer para um farmacêutico. Apesar disso não me impedir de usar suplementos, mas eu vejo muitos médicos, inclusive, muitas pessoas duvidando do poder da suplementação e questionando, né, a necessidade fisiológica do nosso corpo. E a gente sabe que o corpo humano ele produz muitas coisas, porém, em função de estresse, em função de má qualidade do sono, em função de uma má alimentação, isso acaba se degradando e aí a gente não tem tudo aquilo que a gente precisa. Para você, como farmacêutica, que além do conhecimento de empresária, empreendedora, você tem o conhecimento técnico da importância da suplementação para a fisiologia humana. Qual é a sua opinião sobre a suplementação, pensando em performance para o dia a dia, para os esportes e para o trabalho? Pedro, foi uma excelente pergunta. Inclusive, a sua pergunta tem sido muito questionado. Foi um dos temas de alguns dias atrás do Fantástico, né? Nossa, excelente pergunta eu poder falar um pouco sobre isso. Então, hoje, existe um questionamento sobre essa suplementação, sobre a própria reposição de vitaminas. Só que eu digo assim, eu como farmacêutica, não só porque eu vendo, mas também como consumidora, como quem usa essa suplementação e essas vitaminas. Eu sou do time que defendo a suplementação. Por quê? Principalmente pelo meu conhecimento técnico. Hoje, a gente vê que a própria alimentação não conseguimos consumir a quantidade necessária e diária do que a gente precisa para absorver ali as vitaminas. Também são muitos fatores que influenciam nessa absorção de vitaminas. Vitaminas, minerais, tudo isso influencia em disposição, em diminuir reações alérgicas. Então, hoje, a suplementação é essencial para que a pessoa tenha disposição, para que a pessoa tenha mais vitalidade, que tenha uma imunidade melhor. Então, sou do time que defende a suplementação, Eu com também. certeza. Eu também. Principalmente pensando assim, eu vi um estudo que falava uma coisa muito interessante. Que, inclusive, as pessoas que não é nem que não acreditam, mas que não defendem a suplementação, elas justificam dessa forma. Mas o ser humano das cavernas lá, o homem das cavernas, ele ia, caçava, comia e não ficava doente. Só que eu acho válido pensar uma coisa, o mundo não é mais como era antes. A gente dormia 15 horas, o sol se punha e a gente ia dormir e a gente acordava quando o sol nascia. Isso dava 12 horas, 14 horas de sono. Hoje, com 8 horas, o corpo humano vai bem.
Então, a própria evolução, ela fez a gente diminuir a quantidade de horas necessárias. Além disso, não tinha tecnologia, não tinha poluição, não tinha estresse, o mundo não era tão rápido, a comida não era tão suja. E outra, todas as atividades que essas pessoas desempenhavam demandava esforço físico, Exato, caminhada. exato. Então as pessoas, naturalmente, elas praticavam muito mais atividades. Eles estavam muito mais no corpo, né? Nas atividades o estilo de diárias. vida. O estilo de estilo de vida vida. era diferente. Então, eu concordo com você. Eu uso suplemento há mais de 15 anos. E desde muito novo, assim. Eu comecei a usar suplemento muito novo, na época meio sem conhecimento, mas eu já cheguei a pagar R$30 um pote de creatina, pra vocês terem ideia. R$38,90. Eu lembro que eu nunca me esqueço disso. E hoje você vai comprar creatina R$200, R$300, né? Mas enfim, eu acredito sim que a suplementação ela seja necessária justamente por isso. Porque o mundo ele mudou. A gente até consegue, na nutrição e a própria produção endógena, favorecer o nosso corpo dessa forma. Mas eu vejo que, por exemplo, a quantidade de proteína necessária que a gente precisa comer, pensando em vitaminas, não é igual. Se você comer ali 300 gramas de proteína por dia, 200 gramas de proteína por dia, tá bom, mas a quantidade de vitaminas que você precisa é muito mais. Então, você tem que comer muito mais carne, por exemplo, para ter a quantidade de ferro que você precisa ter, para ter. Vitamina D, que é o sol. A gente não vai tomar sol todo dia a quantidade necessária. Ninguém tem nem tempo para isso, né? Não. E para acertar a hora do sol, que é a hora ideal... E depois o que pode prejudicar essa exposição ao sol. Então, eu também acho que muitas vezes eles não lá, pensando no passado, não correlacionavam, não fazia essa relação muito entre as doenças ou o que poderia atrapalhar essa baixa de algumas vitaminas, de alguns Sim. minerais no organismo. E depois, com os estudos, foi vendo assim, se eu elevo tal vitamina, eu evito tais doenças. Sim. Então, por isso que eu defendo muito. Claro. A hoje. própria glutamina, né? Que é um aminoácido essencial que o nosso corpo tem a capacidade de produzir, em grande quantidade, inclusive. Mas ela é altamente influenciada por fatores emocionais. Sim. A cascata, né, de produção da glutamina, se você é uma pessoa ansiosa, por exemplo, você já não vai dormir direito. Se você não dorme direito, o corpo não vai conseguir produzir da forma que precisa. Então, eu vejo muita gente, inclusive, polemizando o uso de glutamina, mas tem que analisar todo um contexto, né? Como que é a tua rotina, né? Creatina, por exemplo, eu não consigo ficar sem. Vitamina C eu não consigo ficar sem. Vitamina B eu não consigo mais ficar sem. O magnésio também, um complexo de magnésio, antes de eu utilizar, eu não sentia. Hoje, por exemplo, eu sinto muita diferença na parte articular, inclusive. Né? Eu que sou formado em fisioterapia, estudei muito articulações, né? Eu vejo que o magnésio me ajudou muito nessa questão. Né? Eu não uso colágeno, por exemplo, para articulação, mas eu tinha muita dor na lombar. Depois que eu comecei a usar magnésio, vitamina B, vitamina C, vitamina D suplementado, eu senti essas dores melhorarem muito. Inclusive, você falou de alergia, eu tenho rinite. Desde que eu comecei a usar esse composto de vitaminas, isso tem 1 ano, eu não tive mais crise alérgica. Olá. Não sinto mais nada, cara. E assim, a minha rinite, ela atacava só da mudança de clima. Então nós estamos nesse inverno meio maluco, né? Vai e volta, esquenta, esfria. Eu já sentia, hoje eu não sinto mais. E não mudou. Você vai falar assim, a tua alimentação mudou drasticamente? Não. Mas a suplementação mudou. Sim. Aumentou. Hoje vai um balaio de dinheiro na suplementação, né? Mas acaba ajudando. Você fala muito, Fran, de um posicionamento diferenciado. A gente escutou aqui, inclusive, que você entendeu que esse posicionamento da tua marca dentro do meio da saúde foi um grande diferencial. Na prática, o que você percebe que mudou na Fórmula Ativa pensando no posicionamento da marca que fez ela se tornar referência na nossa região e no Brasil? Olha, na Fórmula Ativa, Posicionamento. O que você acha que foi a sacada de posicionamento assim, da empresa, né? Da empresa. A empresa se tornou referência, ela é posicionada, assim, eu uso essas 3 palavras: confiança, tradição e qualidade. Muito bom. Eu tenho muitos clientes que até falam assim: mês passado, porque vou colocar uma situação que pode acontecer. O ano passado, nós reformamos o laboratório, trocamos equipe e, com isso, reforma, troca de equipe, eu tinha um volume grande de cliente e troca de equipe, comecei a produzir menos, a capacidade produtiva diminuiu e reformando. E com isso eu cheguei a pedir 6 dias para entregar o manipulado. Nossa. E nesse período eu tive muitos clientes que me deixaram, que falaram assim: eu não vou esperar por 6 dias.
E depois, no segundo, no terceiro mês, voltou e falou assim: eu senti diferença quanto ao atendimento e quanto à qualidade do Perfeito. produto. Então, assim, o posicionamento hoje da Fórmula Ativa, ela é referência por confiança, tradição e qualidade. Perfeito. Temos um atendimento, assim, que, como qualquer um outro, pode ter algumas falhas, alguns dias, porque a gente depende de ser humano, não é IA. Eu tenho, só no meu setor de vendas, eu tenho em torno de 10 meninas, né? 3 que ficam na recepção, 7 no call center, fora gerente de vendas, fora triagem, fora setor de expedição. Então, assim, é uma equipe de quase 20 pessoas envolvidas só com time de vendas. Olha só. Só que eu falo assim que o atendimento da Fórmula Ativa é diferenciado. Muito bom. Ô, Fran, eu tenho uma dúvida também, porque você falou da qualidade do atendimento como um diferencial da sua empresa, mas dá para ver também a sua preocupação com a parte técnica. Na hora de você contratar esses colaboradores, essas pessoas, o que você olha, assim, o que você analisa? A gente dá muita oportunidade para o pessoal iniciar, para ensinar, né? Para treinamento. Porque aqui em Campo Mourão, e até eu vejo assim que eu tenho uma equipe de colegas empreendedores de Maringá, a gente não tem um curso que profissionaliza eles para técnico de manipulação. Então, assim, a oportunidade que eu dou é para quem eu sinto que são pessoas de confiança, muita responsabilidade, e eu falo que se você tiver, e dedicação, se você tiver essas 3 ali, personalidades, você consegue aprender. E daí a gente treina as pessoas. Dá super certo. Isso que eu ia te perguntar agora, de 7 para 43 colaboradores, é muita diferença. E a gente, inclusive, viu que isso é comum em todo mundo que passou por aqui, né? Todo mundo que lidera uma equipe tem a mesma dificuldade, que é o treinamento, que é essa parte de cultura empresarial, alinhamento. Como que você faz esse processo? Como que é o processo de liderança e treinamento dentro da Fórmula Ativa, já que você saiu de 7 para 43 em alguns anos, né? Então, é um crescimento muito rápido que precisa acompanhar esse alinhamento de equipe. Como que é essa parte de liderança e treinamento? Olha, liderança faz parte de uma das minhas paixões. Eu amo liderar. Hoje, ali como diretora, eu tenho conseguido liderar cada vez mais e nós setorizamos. Então, o segredo de tudo é estar tudo setorizado, né? Eu tenho um setor de vendas, no setor de vendas eu tenho uma farmacêutica responsável, aí eu tenho o time de expedição, tenho a equipe da produção. Lá na produção, hoje mesmo, eu estou com 2 farmacêuticas responsáveis cuidando da produção. Legal. Então, esse processo é importante ter essa liderança, ter tudo separadinho, né? Os gestores, e a gente consegue separar bem, treinar a equipe, e tem dado certo. Claro que ainda no Brasil é difícil contratar, é difícil manter colaboradores, mas de um ano para cá, a gente implantou algumas melhorias ali, que eu falo que foi a sacada de negócio, mudou o posicionamento ali da parte de líderes, não só eu como líder, mas os gestores direto dessa equipe. E nós fizemos alguns planos de crescimento, alguns benefícios. Hoje eu tenho vendedores ali comigo com 17 anos de experiência, 1 ano a mais que eu na manipulação. Tenho com 8, tenho com 3, e eles têm um plano de carreira. E eu tenho vendedores ali que falam: Fran, eu vou ficar um bom tempo, porque eu nunca esperava ganhar o que eu tô ganhando. Olha só. E é uma satisfação imensa eu poder ver que eu consigo ajudar essas pessoas e ver eles realizando o sonho. Toda vez que eles entram na minha sala e falam assim: Fran, eu tenho uma coisa para te contar. Eu consegui comprar minha casa. Olha só. E assim, para mim é uma vitória. Junto com eles, né? Ver essa conquista. Muito legal demais. Eu converso com alguns empresários e é uma dor geral de todas as áreas, assim, uma dificuldade em contratar novas pessoas, principalmente pessoas mais novas. Às vezes o pessoal tem percebido um desinteresse um pouco maior, mas não só em contratar, mas também na retenção, igual você falou. Então, essa é uma boa sacada para a galera que está ouvindo, né? Mostrar para a pessoa, mostrar para o seu colaborador que ele tem perspectiva de crescimento dentro da sua empresa. Eu acho que isso é essencial se a gente quer reter, e principalmente reter boas pessoas, reter talentos, né?
Sim. Acho que apresentar essa perspectiva, e é venda, isso é venda também, né? Isso é Isso não venda. deixa de ser venda. A Você gente- mostrar essa perspectiva, ter um planejamento de carreira, eu acho que ajuda muito e facilita a pessoa ficar com a gente. Cada vez que você troca a equipe, é o que você falou, né? Você passou por várias mudanças de equipe e o seu atendimento, a qualidade caiu no prazo de entrega. Então, cada vez que você muda a pessoa, você precisa treinar de novo. É um tempo que você gasta. A gente sabe que seres humanos são falhos. Então, às vezes, um não identifica com o outro, ou até você Sim. fazer ele se identificar e alinhar. Então, tudo isso é bem desafiador. O que você mais valoriza nos colaboradores da Fórmula Ativa? A confiança. Confiança A que você tem neles. confiança. Legal, legal. Fran, a gente sabe que venda é o motor de qualquer negócio, é o coração de qualquer empresa. A gente pode ter o melhor produto, a gente pode ter o melhor serviço. Se não tiver uma boa equipe de vendas, um time bem treinado, a coisa não acontece. Sim. Como que você garante esse belo atendimento para os seus clientes, pensando na sua equipe de vendas? O que você faz com eles, com os seus vendedores, todos esses 20 que estão envolvidos que você mencionou, para garantir que todos os seus clientes sejam bem atendidos todos os dias? Eu sempre peço para eles olhar o meu cliente com individualidade, personalização. Eu sempre falo assim para elas: a venda, muitas vezes, ela não vem naquele dia. A venda não é somente números. Então, às vezes, você não vai conseguir atender aquele cliente com um valor financeiro. Eu não fechei o negócio. Só que quando você atende a necessidade daquele cliente, você fecha essa venda. Essa venda vem depois. Uma Sim. hora ela vem. Então, assim, a gente trata com muita personalização, tentando atender a necessidade do que o meu cliente precisa ali. Muito bom. Fran, e assim, você deu esse salto de colaboradores, né? Quando você entrou, estava com 7, hoje vocês estão com 43, e você falou que em pouco tempo ali vocês passaram de 20, né? Coisa de 2 anos, pouco mais de 2 anos. Você acredita que as pessoas que você conseguiu reunir e contratar foi a maior alavanca do teu negócio? Sim, eu falo assim, que sem as pessoas, nós somos um time. Sem as pessoas, a Fórmula Ativa não seria o que ela é hoje. Eu tenho alguns pilares que são ali a minha base na Fórmula Ativa, e eu sempre falo isso para elas. E eu sempre digo ali dentro, ali na minha cultura empresarial, na maneira de eu liderar, que para a gente, cada vez que a gente quer crescer mais um prédio, a gente precisa de mais pilares, de mais base para eu conseguir crescer mais. Então, eu tô diariamente em busca dos meus pilares. E hoje eu tenho meus pilares, que são a minha gerente de vendas, eu tenho um administrativo que é excepcional, tenho na produção as minhas colaboradoras ali, uma que já está comigo, que esse ano ela vai completar 10 anos Caramba. de Fórmula Ativa junto comigo. Ela vai ganhar um presente maravilhoso. Que legal. Como que ela se chama? É a Solemar, a Sol. Sol, se prepara que vem um presentão pra você aí, hein? Vou realizar um dos sonhos dela. Então, assim, eu costumo dizer que são os meus pilares. Sem os meus pilares, a minha base, a Fórmula Ativa não aconteceria. Muito bom. Legal. Esse lado humano, Fran, ele é muito importante. É o que a gente falou, né, quando a gente mencionou Deus aqui na conversa. Não se trata só de nós. A vida não é só sobre mim, sobre você ou sobre o Gustavo. Não. A vida é sobre as pessoas que vão passar pela nossa vida e aquilo que nós podemos fazer por elas, né, naquele momento. Então, ver que você enxerga os seus colaboradores não só como pessoas, mas como a base do teu negócio, isso é muito importante. Afinal, um CNPJ é um conjunto de CPFs, né? Sim. Então, a gente precisa muito valorizar essas pessoas. E até eu queria te perguntar, dentro de um mercado competitivo, onde a gente sabe que pessoas são a variável mais difícil, manter colaboradores, dentro do teu mercado ainda existe a competitividade da manipulação, da suplementação. Existem muitas coisas que são vendidas, até coisas que não funcionam, até falsas ideias, né? Então é um mercado extremamente competitivo. Como que você faz para a Fórmula Ativa se diferenciar dentro de um mercado altamente competitivo, além desse cuidado com os colaboradores pensando em produto? Primeira coisa, qualidade. Eu falo assim que quando você contrata um serviço, você tem que ver muito que serviço você contratou. Não é só preço,
né? Você escolhe o melhor médico, o melhor nutricionista para te atender em questão de serviço. Aí você vai lá e escolhe o medicamento que você vai tomar pelo preço. Sim. Então, assim, a primeira coisa é qualidade em serviço. E o segundo é preço. Eu coloco ali, eu procuro, como eu cuido ali do meu negócio, eu tenho um preço muito competitivo. Quem orça na Fórmula Ativa vê que a gente consegue alinhar qualidade e preço. Muito bom. Como a nossa farmácia hoje, ela tem um volume de compra grande, ela atende um volume grande de clientes, eu consigo comprar em maior quantidade. Legal. E quando eu compro em maior quantidade, eu tenho um valor melhor na negociação. Então, eu consigo repassar e formar o meu preço de uma forma, assim, bem competitiva no mercado. Eu acho interessante porque você falou de... Como você tem bastante clientes, você tem muitas vezes um caixa que te permite fazer uma negociação um pouco mais robusta e que as pessoas alavancaram ajudaram a alavancar o teu negócio. Esses dias eu tava estudando, tava vendo alguns vídeos, tem até um livro que eles falam de 4 grandes alavancas que a gente tem para o nosso negócio, né? É um conceito de Naval lá, mas que muitos empreendedores falam hoje. Então, uma dessas alavancas pode ser as pessoas, outra é o capital, outra é tecnologia e a outra é mídia, né? Então, esses 4 elementos têm essa capacidade de alavancar o nosso negócio. E o que é uma alavanca? Então, por exemplo, nós, com o esforço do nosso braço, dificilmente a gente vai conseguir levantar um carro. Mas se a gente usa um macaco, uma alavanca, a gente consegue levantar esse carro com o esforço dos nossos braços. A gente consegue exponencializar esse resultado. Se a gente quer levantar um caminhão, a gente precisa de uma alavanca maior. Então, dentro disso, para o nosso negócio, a gente pode pensar nessas 4 alavancas. Uma delas é pessoas. Porque, por exemplo, eu, Gustavo, Pedro, a Fran, cada um de nós tem a capacidade de atender uma quantidade de pessoas. Se a gente quer atender 10x, com 10 pessoas a gente consegue fazer isso. Mídia, capital, mesma coisa. Tecnologia. Hoje, por exemplo, a gente vê com a tecnologia o que 10 desenvolvedores precisava de 10 desenvolvedores para fazer um software. Hoje, com 3 e inteligência artificial, eles estão conseguindo. Sim. Então, é muito interessante a gente pensar nesse conceito de alavancas. E aí, quando você começa a acertar um produto dentro do teu negócio, acertar o serviço que mais está te dando um retorno, é você pensar em alguma dessas formas para alavancar aquilo. Total. Seja para aumentar a quantidade de atendimentos, ou em mídia para trazer mais demanda, ou com capital para você conseguir uma negociação melhor. Então, esse conceito acho que é bem interessante para a gente pensar em alavancar nossos negócios igual você conseguiu fazer com a Fórmula Ativa. E você buscou o ponto principal, eu acho que todo vendedor busca, né? O segredo da venda tá na compra, né? Poder de compra. Então, se você compra melhor, você consegue colocar um preço melhor com competitividade. Então, não vai ser algo que as pessoas vão achar caro e vai conseguir manter a qualidade, porque se você tem capital para investir, o teu fornecedor tende a te entregar mais qualidade também, né? Você vai conseguir buscar um fornecedor de mais qualidade. Fran, além dos manipulados, você também criou outras linhas, né? Linhas de cuidados pessoais, aromatizadores e etc. Como é decidir em quais produtos apostar? Porque, como eu te falei, o mercado é extremamente competitivo. Então, como que é para você, assim, vou investir aqui, vou investir ali, nesse tipo de produto, nisso? Como que você decide? Eu falo assim, a minha experiência ajuda muito, né? Anos, então, assim, eu conheço a minha persona, né? Conheço o meu público. O meu conhecimento como farmacêutica, daí a parte técnica, quando oferta de produtos, lançamento de produtos, tem a todo momento, né? E, por exemplo, em julho eu fui no congresso. E lá é uma enxurrada, assim, de novidades, de informações, produto lançando. E eu, como farmacêutica, saber escolher o produto. Não, acredito que esse realmente tem um bom resultado. Analisar ali os estudos científicos. Então, isso ajuda bastante. Vou até comentar com vocês um case de sucesso que eu tive agora nos últimos meses, né? Eu fui para o congresso em julho, que é o maior congresso de manipulação. E lá me apresentaram vários produtos. E teve um produto que eu apostei nele. Eu vi a proposta dele e eu falei assim, gente, eu estou há 17 anos nessa área de manipulação e lançam produtos para a parte de compulsão alimentar, para a parte de
você dá saciedade. E assim, há 17 anos lança o pessoal testa, é bom? É, mas por ser natural, ainda eu queria algo melhor. Então, o que eu percebo ao longo desses anos? Que os médicos, para a parte de compulsão, têm que entrar, sim, com remédio controlado, que só esses medicamentos naturais não vinha conseguindo suprir essa parte de compulsão. Adquiri um produto. No momento da compra, foi me ofertado 10 quilos. Confesso para vocês, como todo ser humano, a gente não acerta em tudo. Eu me senti insegura e falei, não, eu não vou investir esse valor, não vou comprar 10 quilos, comprei só 2. Só que o meu lado farmacêutico, o meu lado empreendedora, com o meu financeiro do lado, meu esposo, não investe tudo isso. Me deixou um pouco insegura. A gente tem isso. Natural. Vou investir tudo isso, é um produto novo, comprei só 2 quilos. Paguei mais caro por comprar 2 quilos, lancei o produto, dei para os meus funcionários provar, principalmente os envolvidos na venda, e o produto foi incrível. Teve um resultado magnífico. Os pacientes começaram a comprar, os prescritores começaram a prescrever. E a maior satisfação é quando você está ali na sua recepção, você vê um homem entrando na farmácia e falando assim, viu, eu vim buscar aquele Carolim porque minha esposa está tomando e à noite ela não tem fome. E só eu fico procurando comida em casa. E eu também quero tomar esse produto. E aquilo foi vendendo. Em apenas 45 dias, nós vendemos mais de 700 potes. Eu não comprei só 2 quilos. Eu já comprei mais de 40 quilos de Carolim. Olha só, você viu que essa importância de você agir com medo mesmo, né? Por mais que você saiu de 10 para 2 no começo, e se você tivesse decidido não comprar? Porque você é uma empreendedora, você já assumiu vários riscos, mas lá, diante da situação, você falou, pô, 10 é muita coisa, vou pegar 2. Mas e se você tivesse falando, não vou pegar nada? Não. Você não ia ter tido esse resultado. Eu teria perdido a oportunidade de... porque não é apenas negócios, né? Não é apenas número financeiro. Claro, eu teria perdido a oportunidade de ganhar tudo aquilo, a parte financeira. Só que o melhor é você ver as pessoas falando assim... Esse produto fez um bem para mim, eu perdi, eu não consegui, eu tinha compulsão. E você vê que é um produto natural. Você vê, que beleza. Até eu não tenho compulsão, mas eu fiquei interessado para indicar para algumas pessoas que eu sei que tem. Eu nem tenho, mas eu fiquei com vontade de experimentar também. Para ver o efeito. À noite, uma vontade de comer lanche. A minha vontade é de... Ajuda no doce? Vou presentear vocês, então. Ajuda no doce? Ajuda, Nossa. com certeza, é o que tem ajudado. Vou presentear vocês Olha dois, só, então, vamos para testar vocês aí. usarem. Vamos testar e divulgar, se for bom Que divulgar. privilégio. Mas, ô Fran, surgiu uma outra dúvida, né? Esse foi um case de sucesso, um produto mais recente que vocês lançaram. Durante essa trajetória de 10 anos aí aproximadamente, qual foi o produto, assim, carro-chefe de vocês? Olha, a gente lançou em 2015 ou 2016, se eu não me engano, 2016, o Dia do Morozil. Morozil é um emagrecedor que diminui a gordura ali, principalmente da região abdominal, de quadril, de pernas. E o fornecedor tinha lançado não fazia muito tempo, fazia uns 2 anos. E esse produto começou a alavancar. E eu, em Campo Mourão, falei, eu vou trabalhar esse produto em Campo Mourão. E comecei a divulgar, fiz camisetinhas das funcionárias, escrito Morozil, com uma cinturinha. Lancei o Morozil Day, que tinha um dia na semana, que era toda quinta, que quem comprasse Morozil conseguiria um desconto maior. E assim, ó, por exemplo, em 2016, eu cheguei a vender, um exemplo, R$ 4.500 num dia. Nossa. Só de Morozil. Para aquela época, para o tanto que eu faturava, aquilo, assim, era magnífico. E eu consegui, na época, em 2017, se eu não me engano, comprar uma barrica de Morozil. Então, para mim, foi uma vitória. Na época, uma barrica de Morozil custava 50 mil. Nossa. E eu investi... Eu pequena, em 2017, fazia 2 anos que eu estava com a farmácia. Consegui comprar um pote, né, uma barrica de Morozil, que custava 50 mil. Ainda em 2016? Ainda meu marido falava, é o valor de um carro. Então nós vamos comprar um carro. Daí eu lembro quando eu cheguei na farmácia, com aquela embalagem, eu falei, gente, o carro da farmácia chegou. Então isso A diferença é que o carro
traz mais despesa. Esses 50 quilos de Morosil, esses 50 mil de Morosil não gerou quanto de receita, né? É, que bom, que bom. Eu não conhecia, eu já ouvi falar nesse Morosil, mas eu não sabia que É ótimo. o objetivo dele era para a gordura abdominal, pernas e quadril. Mas voltado pro público feminino, né? Aham. Que é onde as mulheres tendem a acumular mais gordura, Uma né? gordura, sim. Legal, Fran. Qual o impacto que você gostaria que a Fórmula Ativa deixasse ou continuasse deixando em Campo Mourão e região? A mensagem. A mensagem é que nós da Fórmula Ativas temos um propósito, que é ajudar os nossos pacientes, os nossos clientes, atender eles de forma personalizada. Quando eu digo personalizada, não é assim um atendimento só individual. Quando eu digo personalizado, é atender as necessidades que cada pessoa precisa, né? Então, por exemplo, eu preciso usar o medicamento e não consigo usar ele naquela forma farmacêutica. A missão minha como farmacêutica e da nossa empresa é: nós vamos encontrar a melhor forma farmacêutica para que você consiga usar o medicamento, para que seu filho consiga usar o medicamento. Legal, muito bom. Muito forte, inclusive. Muito forte. Fran, a gente gosta muito de falar também sobre performance pessoal, hábitos pessoais, né? E eu queria saber um hábito que você construiu em você ou que você já tinha, que você percebe que mais contribuiu para sua empresa crescer. É disciplina. Disciplina. Disciplina é um hábito que eu tenho. Eu sempre consigo, e eu passo muito para os meus gestores e para todo mundo que trabalha comigo. As meninas até brincam, assim, no meu aniversário, eu cheguei, tinha várias mensagens, assim, no meu computador. E tinha assim: agora eu não posso, vou entrar em uma reunião. Agora estou, consegue daqui 15 minutos? Agora estou negociando com o fornecedor. Então, assim, eu tenho muita disciplina. Por mais que eu falo assim: gente, eu sou a proprietária, mas eu sigo. Eu honro com meus compromissos, eu tenho a minha agenda semanal. Então, assim, tudo que eu vou fazer elencado por prioridade. Então, o hábito da disciplina me trouxe, assim, e me traz muitos benefícios. Sim, sim. E a disciplina a gente constrói, né? Não é algo que a gente nasce com, né? Não. A gente precisa desenvolver. E tudo vira hábito. Seja bom Hábito. ou seja ruim, né? Então, você precisou construir um conjunto de hábitos para desenvolver essa disciplina. E eu acredito, né, que é algo em comum. Todo mundo que passou por aqui levantou muito essa bola da importância do hábito, de construção de hábito para formar a disciplina, né? A disciplina ela é um produto, né? Ela é um produto, a gente constrói ela. Então é bem... E é interessante porque, como vocês falaram aqui, é algo construído. Então, qualquer um de casa que está nos assistindo pode se esforçar em ser intencional em construir essas disciplinas. Ô Fran, eu queria te perguntar um negócio também. Depois da pandemia, a gente percebeu que, embora tenha sido algo horrível, né? Veio algo de bom, que é um senso de preocupação das pessoas com a saúde, com o bem-estar, né? Com o cuidado com o corpo. Enfim, como você percebeu isso na sua empresa? Houve um aumento, houve uma melhora de procura de manipulados? Depois da pandemia, assim, você percebeu que houve um impacto também no teu negócio? Sim, com certeza. Depois da pandemia, alavancou muito a área da saúde, tanto a manipulação, percebo até pelos profissionais, né? A procura por médicos, por nutricionista, tudo isso aumentou. O principal objetivo dessas pessoas: cuidar da saúde, estar preparado para quando vir, eles viram a necessidade de que, quando a doença vai vir, não tem como a gente prever a hora que vir uma nova pandemia, a hora que a gente vai adoecer. Só que se o nosso corpo estiver preparado, a gente consegue superar aquilo. Então, teve essa procura. E o que eu vejo de 2 anos para cá? O pessoal ainda continua se cuidando, pensando em saúde, só que de 2 anos para cá aumentou muito, muito a busca pelo um corpo, pela uma performance. Então, assim, o pessoal está se cuidando mais para estar mais bonito mesmo, para melhorar a autoestima, está se cuidando mais porque eles percebem que, se eu estou com menos percentual de gordura, se eu estou treinando, se eu estou com uma alimentação boa, eu vou ter mais performance em tudo, até mesmo no trabalho, né? A autoestima, isso é comprovado, você consegue ser muito mais produtivo dentro do seu ambiente de trabalho. Então, assim, é isso que está fazendo não só a manipulação, mas também a área da saúde crescer muito. Muito.
Fran, e conta pra nós um erro que virou aprendizado e que você nunca mais vai esquecer. Nossa. Pensei. Me veio um aqui. A gente tá aqui pra te provocar e fazer você Pra pensar. fazer eu pensar. E é muito bom, porque a gente reflete onde a gente acertou e às vezes a gente esquece no dia a dia. Quais foram as sacadas de negócios que a gente acertou e onde a gente errou. E errar é humano. E uma das coisas que eu errei foi quando, por exemplo, assim, eu sinto assim que me prejudicou, foi uma fase da minha vida. Eu não tinha tanta disciplina. No quesito, assim, eu tinha uma programação, eu não conseguia seguir a minha programação, acabava, às vezes, como que eu posso dizer? Cuidando de alguns setores, perdendo o foco ali e não desenvolvendo meu trabalho. E com isso, eu comecei a adoecer. Comecei a não ter disciplina, de entender também, eu trabalho até tal horário, eu comecei a trabalhar demais, e eu comecei a adoecer. A adoecer principalmente a minha mente. E eu comecei a chegar no meu trabalho e falar assim, ai, não tenho vontade de estar aqui dentro, não tenho vontade de liderar. E foi quando eu parei e falei assim, não, o que eu mais amo fazer, que é o meu negócio, liderar, cuidar de pessoas, eu não estou sentindo mais prazer. Quando eu senti isso, eu procurei ajuda da parte de psicólogo. E quando eu fui num psicólogo, ele começou a me mostrar que o que eu mais amava, eu estava deixando de gostar, que era liderar, estava me afastando, eu me afastei da minha equipe, eu não sentia prazer de cuidar da minha equipe, não sentia prazer de cuidar dos meus negócios, e eu olhei e eu consegui entender que eu era a verdadeira culpada de tudo aquilo. Porque eu não estava tendo disciplina, eu não estava conseguindo, eu estava extrapolando não estava tendo equilíbrio. E daí eu consegui colocar tudo no lugar. E com poucos meses, coisa de 2 meses, eu cheguei um dia para terapia e falei assim, você não vai acreditar o quanto você está mudando a minha vida. Eu voltei a pisar na minha farmácia e eu voltei a sorrir. Daí ela falou, não sou eu. Quem está fazendo tudo é você. Você colocou limite, você está trabalhando menos, você está olhando com outro olhar. Então, foi ali que eu errei. Eu errei quando eu deixei de olhar para a minha equipe, deixei de olhar para o meu negócio com amor, com dedicação e carinho. Muito bom, muito Legal. bom. A Bela, a gente já tá quase encerrando e foi um excelente ensinamento. Eu acho que todo mundo passa por esses momentos, sabe, Fran? A gente acaba, às vezes, entrando num mood de trabalho e a gente vai se deixando de lado, a gente vai esquecendo de quem nós somos. Às vezes entra no modo automático, né? E é muito importante entender isso, que tem uma hora que você precisa parar, né? Eu faço terapia também há mais de 4 anos e eu não conseguiria perceber coisas se eu não tivesse alguém para me provocar, para me fazer voltar pro eixo, né? E eu vejo que isso impacta diretamente na nossa vida, esse olhar para dentro, esse olhar para quem somos nós e o que nós precisamos fazer para voltar a ser quem nós somos, né? Porque é natural, às vezes você entra num modo ali da vida frenético, é muito acelerado e você esquece de quem você é. E isso impacta diretamente nos negócios e na família, né? E a gente sabe que a caminhada do empreendedor, ela muitas vezes vai envolver um desequilíbrio. Em alguns momentos a gente vai ter que trabalhar mais. Se a gente quer alcançar aquele objetivo, a gente vai ter que dar um gás maior. Só que a gente tem que encontrar um equilíbrio em meio ao desequilíbrio, né? E tem que entender também que isso é momentâneo. Porque tem pessoas que entram nesse mood, nesse flow, e não param mais. Mas então a gente tem que olhar para o negócio e falar assim, ó, beleza, eu vou daqui até aqui durante essa fase, alinha com família, alinha com equipe, durante essa fase eu vou estar mais imerso aqui no trabalho, para que depois de eu alcançar esse objetivo aqui, eu vou começar a desacelerar um pouco, e aí depois desequilibra de novo, e a gente tem que ir entendendo em quais momentos e aonde a gente tem que desequilibrar. Né? Muitas pessoas entram nesse modo e acabam engordando, de tanto que trabalham, não tem tempo para cuidar de saúde. Hoje a gente vê muitos empreendedores já desacelerando um pouco para cuidar mais da saúde. E aí a gente vai aprendendo com a vida, né? Total. E uma dica final pra gente fechar, para todo mundo que assistiu a gente até aqui, antes de você contar o benefício. Qual a dica que você tem para quem tá acompanhando a gente aqui no sentido de negócios? Uma dica para quem quer empreender, para quem já tá empreendendo, para quem não sabe por onde começar, enfim, algo que pode atingir todos esses públicos.
Não desista dos seus sonhos, planeje, trate isso com muita seriedade e persista, que você vai conseguir. Muito bom, Fran, muito bom. Você mostrou pra gente que empreender é muito mais do que só vender um produto. Liderar é transformar e impactar a vida das pessoas. E eu acho muito pertinente você compartilhar com todo mundo que assistiu o nosso episódio até aqui, as suas redes sociais, porque talvez tem gente que tem mais dúvidas pra te perguntar e quer bater um papo com você. Então, fala pra galera o Instagram da Fórmula Ativa e o teu, pro pessoal poder te seguir, te acompanhar. Então, Como que é? siga-nos no Fórmula Ativa CM, da empresa. O meu pessoal é Fran Rosolém. E quem tiver mais dúvidas, curiosidades, será um prazer Muito bom. atender a Muito todos. bom. Pessoal, a gente falou que quem assistisse o episódio até o final teria um benefício, então a Fran vai compartilhar aqui com vocês o benefício, um benefício relâmpago na Fórmula Ativa para você que assistiu aqui. Então, Fran, para o pessoal que assistiu aqui, qual é o benefício e o que eles precisam fazer para ativar esse benefício na Fórmula Ativa? Então, para você que assistiu esse episódio, para você que nos prestigiou, nós vamos dar um benefício, um cupom do Fala que Vende. Fala que Vende, da agora até o final, o último dia útil do mês de setembro, um cupom de desconto de 15%. Muito bom, Opa, muito muito bom, bom, muito hein? bom, hein? Ó, 15% é um descontaço. Então, para você que assistiu o episódio até aqui, se você for na Fórmula Ativa até o final desse mês, do mês de setembro, o último dia útil do mês, você vai ter 15% de desconto. É só você chegar lá e falar que você assistiu o episódio do Fala que Vende, que as meninas vão te dar esse mega desconto. Então aproveita, porque produto de qualidade, atendimento personalizado e agora com desconto, né? E Coisa vocês boa. ouviram alguns dos produtos que eles têm lá, né? A gente aqui já se interessou, né? Então, se você se interessou, passa lá e garante o seu. Muito bom, pessoal. O episódio de hoje deixa um ensinamento muito grande para nós, que a paixão, quando ela encontra estratégia, o céu é o limite. Então, Fran, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado. Foi uma honra aprender com você. Você falou que eu já te conhecia, mas assim, eu não conhecia a fundo a tua história e deu para aprender muito com você aqui. Eu acho que o principal ensinamento para mim foi o fato de vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Deus às vezes coloca uma coisa no nosso peito, no nosso coração e aquilo fica murmurando e fica incomodando. E eu mesmo já me vi em muitas situações não agindo por medo. Então eu queria te agradecer muito por isso, porque me incentivou a continuar. O que você fez foi algo que eu não sei se eu faria e mostrou que é possível. Então, muito obrigado por esse tempo aqui disponibilizado com a gente. Eu que agradeço o convite. Foi, assim, um bate-papo maravilhoso. Nossa, adorei estar aqui. Vocês são incríveis. O trabalho de Obrigado. vocês é excelente. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E você, Gustavo? Cara, eu ia falar justamente isso. Essa inspiração que a Fran nos trouxe de encarar mesmo com medo, eu acho que esse foi o ensinamento que mais me marcou, porque empreender é isso, é arriscar, é sair da zona de conforto constantemente. Então, pra gente dar cada passo, e imagino que do 1 ao 10 colaboradores foi do 10 ao 20, do 30 ao 40, é sempre cada passo que a gente tem que dar, a gente tem que envolver, a gente tem que se desenvolver também, né? Então, eu acho que assumir, encarar esse medo é algo que nos desenvolve também. Então, se você tá com medo, só vai. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Fala que Vende. Se você tá gostando do nosso conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o lembrete para não perder nenhum episódio. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Valeu!